Bom dia, queridos. Meus amados, a nossa live de ontem não ficou uma qualidade muito boa e eu sei que muita gente não conseguiu acompanhar a meditação que eu fiz. E como eu não queria que você perdesse essa palavra do Senhor, eu vou repeti-la aqui nessa manhã, tá? Para que você possa, assim, ouvi-la com clareza e recebê-la no seu coração. O texto que eu compartilhei foi no Salmo 119, versículo 71, que Davi está dizendo assim: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom passar pela aflição. Eu fico imaginando que tipo de pessoa pode fazer uma afirmação dessa. Foi bom ter sofrido, foi bom ter adoecido, foi bom ter passado por uma falência, foi bom ter passado por um divórcio, foi bom ter passado por uma perseguição na vida. Que tipo de pessoa pode fazer uma afirmação como essa, né? O cristão, ele não é um masoquista, ele não é alguém que gosta de sofrer, embora a gente saiba que tem pessoas que parece que chamam o sofrimento. Mas não é o caso aqui de Davi. Ele não tem prazer no sofrimento. Mas a Bíblia nos ensina, queridos, que não há cristão que não tenha cicatrizes na sua vida, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, né? Então, do ponto de vista divino, não há fé e não há vida cristã sem que haja em algum momento da nossa vida uma aflição, uma tribulação. George Whitefield, ele disse que, assim, enquanto eu estiver deste lado da eternidade, jamais esperarei ficar livre das aflições. Eu só espero que elas variem, pois é necessário curar o orgulho do meu coração. Para tanto, elas precisam ocorrer. Foi mais ou menos o que Paulo disse naquela história lá do espinho na carne, quando ele diz que ele pede para o Senhor tirar o espinho da carne, e o Senhor diz a Paulo: a minha graça te basta. E Paulo diz que Deus permitiu aquele espinho para que ele não se ensoberbecesse, ele não se orgulhasse, né, não ficasse presunçoso demais. Então, queridos, as aflições, elas são inevitáveis, elas vão além, elas são necessárias, e vou mais além ainda, elas são benéficas. Esse texto aqui, ele fala sobre o benefício da aflição. Toda aflição, primeiro, ela é passageira. Ele disse: foi-me bom ter passado. Ou seja, já passou. A aflição, ela pode durar, queridos, mas ela não dura eternamente. Ela não dura para sempre. A noite da aflição, ela sempre chega ao fim, quando o sol da justiça de Deus, da graça de Deus brilha sobre nossas vidas. Então, a aflição, ela vem, mas ela passa, como uma chuva, como um temporal, ela passa. Thomas Brooks, ele disse: quando a mão de Deus estiver pesando em tuas costas, que a tua mão esteja sobre a tua boca. Então, cuidado com a sua reação, com o que você fala, quando você estiver passando por aflições. Cuidado com a forma como você enfrenta as aflições, porque isso é que é o mais importante. E o texto diz que toda aflição é boa. Ele disse: foi-me bom ter passado pela aflição. O salmista, ele reconhece que a aflição lhe fez bem. Foi Deus quem permitiu que ele passasse pelo que ele passou na vida, pelo que ele estava passando, por aquele momento difícil. Foi John Newton que disse: valeu a pena ter ficado um pouco no fogo, por causa da oportunidade de experimentar e demonstrar o poder e a fidelidade das promessas de Deus. É interessante que quando a gente está num bem bom, numa vida boa, tranquila, sem faltar nada, a gente não precisa, queridos, ter prova dessa fidelidade de Deus. É no momento da aflição
que a gente prova dessa fidelidade, prova que o Senhor ouve nossas orações, prova que o Senhor está conosco, prova que o Senhor entra conosco no meio da fornalha e podemos experimentar das promessas maravilhosas do Senhor. E por fim, a aflição, ela nos ensina. Toda aflição ela é pedagógica. Toda aflição ela nos dá uma lição. E é triste quando a gente passa por uma aflição e não tira nenhuma lição dela e sai dela do mesmo jeito que entrou. Então, ela é sempre permitida e enviada por Deus para que a gente aprenda alguma coisa. E, acima de tudo, que a gente aprenda a obediência e a confiança no Senhor, para fortalecer a nossa fé. Lutero, certa vez, ele disse: nunca entendi o significado da palavra de Deus enquanto eu não passei pela aflição. Então, quando a palavra de Deus, ela de fato se torna uma realidade, ela deixa de ser simplesmente uma promessa para ser uma realidade em nossas vidas. Então, a aflição, ela é uma professora, queridos, que não cobra para nos ensinar a obediência. E eu queria que nessa manhã você estivesse meditando sobre isso, sobre toda a aflição que talvez você esteja passando, pelas dificuldades, e pense nisso que a palavra do Senhor fala aqui. Foi-me bom ter passado pela aflição, porque ela me deixou lições preciosas, porque ela me fez uma pessoa melhor, porque ela fortaleceu a minha fé. Vamos orar? Pai querido, eu quero louvar a Ti, Deus, por essa manhã, por esse dia, que Tu renove sobre nós a Tua graça e abençoa, querido, esses amados que estão sofrendo, aqueles que estão no leito de hospital. Quero pedir especialmente, Deus, por Davi, aquele rapaz que está ali em São Paulo, sobrinho de nossa irmã Eunice, que Tu tenha misericórdia sobre a vida dele, coloca a Tua mão, Deus, para que ele seja curado desse vírus e Tu dê livramento também a ele, Pai. Te peço, Senhor Deus, pelos idosos da nossa igreja, te peço que Tu esteja guardando aqueles que estão enfermos, os mais vulneráveis. Abençoa, Pai, para que assim nós possamos passar por essa aflição e sair dela, Senhor Deus, melhores e mais fortalecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido? Então, até mais tarde, quando a gente está novamente fazendo nossa live, vamos tentar fazer de uma forma que fique melhor a qualidade, tá? Todos os dias a gente está fazendo uma experiência para tentar levar o melhor para vocês, tá? Então, às 5 horas, eu aguardo vocês. Que Deus abençoe. Deus te abençoe e te dê um dia debaixo da sua graça, em nome de Jesus. Amém.